cor da luz é medida em temperaturas kelvins ou em kelvins simplesmente. E as duas temperaturas principais são 3.200 kelvins e 5.600 kelvins, sendo a 5.600 a luz do sol, a luz do dia. Então, se você estiver trabalhando de dia, você vai informar para a sua câmera que você está trabalhando em 5.600 kelvins. Já as lâmpadas halógenas, as lâmpadas incandescentes, têm a temperatura de cor em 3.200 kelvins, que é uma temperatura mais avermelhada, mais alaranjada, diferente da cor mais azulada da 5.600. Outros tipos de lâmpada, como essas lâmpadas digitais, as outras lâmpadas digitais que tem dentro desse softbox, os LEDs, eles podem ter dois tipos de temperatura. Você pode comprar lâmpadas tanto de 3.200 quanto de 5.600 kelvins. Isso não tem nada a ver com a temperatura em si da lâmpada. Isso foi uma experiência que fizeram há muitos anos atrás, esquentando uma barra de metal, uma barra de ferro. Quando ela chegava a 3.200 kelvins, a coloração da barra estava mais avermelhada, mais alaranjada, e quando ela chegava em 5.600 kelvins, ela estava azulada. Por isso foi adotado isso para a produção de vídeo, para tudo de luz, é utilizada a temperatura kelvins, e quando está em 3.200 está mais avermelhada, a gente fala que é mais quente, apesar da temperatura ser mais baixa, a gente fala quente porque visualmente está vermelho, a gente associa o vermelho a temperaturas altas. E a gente fala que está mais fria quando é uma luz mais azulada a 5.600 kelvins. Por que é importante você saber sobre temperaturas de cor? Porque não é bom misturar temperaturas de cores diferentes na mesma cena. Então, se você tem um refletor de uma temperatura e outro refletor com a outra temperatura, um de 3.200 e um de 5.600, e você usar os dois ao mesmo tempo iluminando sua cena, você vai ter uma diferença muito grande de imagem. Você vai perceber que um lado está mais azulado ou mais alaranjado, dependendo de como você regulou a sua câmera. Porque apesar da luz ser mais azulada e a outra ser mais alaranjada, a câmera não vê isso, porque você vai regular ela corretamente para uma determinada temperatura. Então todas as cores vão ficar corretas, a sua pele vai ficar correta, a cor da sua camisa, a cor do fundo, a cor de todos os objetos vão ser precisas, da mesma cor que o seu olho enxerga. Agora, se você misturar, você não consegue regular a câmera para duas temperaturas diferentes, você só consegue regular para uma temperatura. Então todos os refletores têm que estar na mesma temperatura. O mesmo vale se você estiver utilizando a luz do sol como uma fonte de luz. Se você quiser botar outro refletor para complementar o sol, tem uma janela aqui entrando no meu lado esquerdo, por exemplo, e eu quero complementar com o refletor do meu lado direito. Eu preciso usar um refletor que tenha a mesma cor da luz do sol, que é 5.600 kelvins. Eu já falei que você tem lâmpadas de cores diferentes, então tem refletor que você pode mudar a lâmpada. Tem outros refletores que com um botão você altera a temperatura, vários LEDs têm essa opção, você tem a opção de 3.200 até 5.600, com um único botão lá você altera isso, mas tem lâmpada que não vende com outra temperatura de cor, como é o caso da lâmpada incandescente, da lâmpada halógena. Ela é sempre 3.200 kelvins. E também se você tiver um refletor lá e não tiver outra lâmpada, só tiver aquela, a solução para alterar essa temperatura é usar uma gelatina de correção de cor. São duas gelatinas principais para a produção de vídeo. Essa daqui é a CTO, que é uma sigla em inglês, que é Color to Orange, que você vai transformar uma cor azulada para mais alaranjada, né? Orange, que aí vem do laranja. E ela serve para você colocar em refletores que são 5.600 e quer transformar a cor desse refletor, que é 5.600, na cor semelhante a esse que é 3.200. Então você usa uma CTO para transformar 5.600 para 3.200. E se você quiser fazer o contrário, transformar esse cara aqui que é 3.200 para trabalhar em conjunto com esse aqui que é 5.600, você tem que pegar essa cor que é mais alaranjada e azular ela com uma gelatina conhecida como CTB, que é Color to Blue. Você vai transformar essa cor alaranjada numa cor mais azulada e você vai conseguir trabalhar em conjunto com um refletor de cor diferente. Qual o problema disso? Essa gelatina come muita luz, você vai perder muita potência de luz. Se você for usar uma gelatina que a gente chama um full,
que é o azul mais forte que tem o mais intenso, o metade e um quarto. São diferentes níveis de intensidade de azul e de laranja. Se você for utilizar o cheio, ele come 75% da sua luz. Então você vai precisar de um refletor muito mais potente para mudar a temperatura e ter a mesma potência que você tinha anteriormente. Você pode mudar a lâmpada para uma mais potente ou chegar ele mais próximo, como eu acabei de falar, mas você tem que lembrar que colocando gelatina você perde luz. Então opte sempre, se você ainda não comprou seus refletores, para comprar os refletores da mesma cor. Se você tem uma abertura na sua casa, vai gravar no seu escritório, na sua casa, uma janela entrando luz e vai utilizar aquela luz, tenta comprar um refletor que já seja 5.600 para utilizar em conjunto com a luz do sol. É importante também regular a sua câmera corretamente. Existem várias maneiras, várias opções que a câmera te dá para regular. A melhor de todas é você dizer para ela qual é a temperatura que você quer, exatamente. Porque mesmo utilizando os refletores 3200 ou 5600, às vezes a cor para ficar mais bonita não é 3200 exatamente, às vezes é 3100 ou 3000 ou 3400 e ela te dá essa opção, algumas câmeras te dão essa opção. Você tem que procurar por um ícone com a letra K de kelvins. E aí você vai lá na regulagem e vai regular exatamente como você quer. Outras opções são os presets da câmera. São vários presets que a câmera te dá, mas os principais são o logozinho do solzinho, né, o embleminha do solzinho, o ícone do sol, que é 5.600 kelvins, a luz do dia. Tem um outro ícone que é uma lâmpada incandescente, obviamente ela vai ser 3.200 kelvins. Ela tem também esse K que eu acabei de falar, que você regula falando a temperatura exata que você quer. E tem a borboletinha ou a gravatinha, que muita gente chama, que é um ícone que parece realmente uma gravatinha, uma borboleta, que você vai bater o branco. Você vai fechar numa folha de papel branco, num fundo branco que você tem na tela, apertar um botão na sua câmera e a câmera vai regular todo o branco baseado naquela folha branca, naquele objeto branco que você fez o zoom e apertou o botão. É um passo muito simples, muitas câmeras têm essa opção, cada câmera de um jeito para entrar no menu e chegar nisso, outras têm um botãozinho para você encontrar facilmente, mas são essas as opções principais para regular o seu branco corretamente na câmera, de acordo com a luz que você está utilizando para aquela videoaula, para aquela cena.